Marcelo Bones, diretor teatral e um dos realizadores do Observatório dos Festivais, aponta que os festivais de teatro são elos fundamentais na circulação e fruição da produção cultural, com forte capacidade na formação de profissionais técnicos e artísticos e cumprem um papel fundamental na formação de plateia, além de terem forte impacto econômico na cadeia produtiva de cultura no território onde acontece. Esta reflexão serviu de motivação para a trupe investigativa Roto Cênico e o ator Eric Galvão na criação do projeto Festivais, Trajetórias e Possibilidades, contemplado no edital Cultura Presente nas Redes 2. A trupe é um coletivo teatral de Nova Iguaçu que sedimentou sua trajetória artística através dos festivais nacionais de teatro. E em 2021, produziu o Festival Sonoridades Cênicas, Novas Dramaturgias, em formato de podcast. E para tomar um café da manhã com a gente, com um bate-papo sobre o tema do projeto, convidamos dois integrantes de duas companhias de teatro da Baixada Fluminense, com uma trajetória de enorme relevância para o nosso território e com larga experiência em produção e participação em festivais. Estão aqui conosco Leandro Fazola, da Companhia Cerne de São João de Meriti, e Alexandre Gomes, do Grupo Fama, Fábrica dos Atores e Materiais Artísticos de Nova Iguaçu. Bom, sejam bem-vindos. E eu queria abrir esse nosso bate-papo com vocês falando um pouquinho sobre o Grupo Fama, né, as principais características e sobre a Cerne também. A Fábrica dos Atores, né, existe há 21 anos, né, onde a gente desenvolve aqui em Nova Iguaçu um projeto de iniciação teatral, né, procurando dar oportunidade para pessoas de todas as... de menos criança, né, que não é o nosso foco, né, o teatro infantil, mas é a partir de 14 a 50, 60 anos, pessoas que queiram se relacionar e buscar se descobrir no teatro. Esse é o nosso passo inicial, né? E a partir daí a gente busca uma formação continuada. A gente também busca um processo de formação, né, onde oportunidades venham ser geradas através do estudo das artes cênicas para que essa pessoa continue nessa trajetória artística, né? E não esquecendo nunca da nossa questão social, né? Porque nós vivemos numa região em que a luta, né, para que essa arte ela venha alcançar novos espaços é muito grande. Então, a conscientização disso, para a gente, é algo fundamental. A Companhia Cerne foi fundada em 2013 na cidade de São João de Meriti e, na verdade, quando você pede para a gente falar de quais são os fundamentos, quais são as bases, a gente nunca teve isso tão bem definido. Assim, a companhia surge como um projeto meu e do Vinícius Baião, como vamos fazer um grupo de teatro? Vamos! Então, na verdade, acho que foi a trajetória que foi criando a companhia e o que a companhia é. E eu nem sei definir completamente qual é a nossa linha. Muita gente aponta como um grupo de teatro político e eu até discordo um pouco disso, mas eu percebo que a gente faz muito o que movimenta a gente. Os temas dos nossos espetáculos são principalmente pautados no que movimenta a gente e aí, principalmente o Baião, né, que é o dramaturgo e diretor, então vem muito das histórias que ele quer contar e a gente embarca porque também depois de 9 anos trabalhando juntos, a gente tem uma linha de pensamento muito próxima, né? Então, eu acho que é isso. Eu percebo que cada vez mais os nossos espetáculos, eles têm essa pegada sociopolítica, a gente fala de coisas que, pra gente, enquanto sociedade, são relevantes. E nos últimos tempos, a partir de outras ações, a partir da abertura da nossa sede, que a gente começou a comportar também outros projetos, receber oficinas de outros lugares, a gente começou a olhar cada vez mais para o território. E isso fica enfatizado não só no nosso último espetáculo, né, que a gente resolve contar a história de João Cândido para falar de vários temas que estão implícitos à trajetória dele, mas também para falar da nossa cidade, para falar de São João de Meriti.
E aí eu percebo que essa pesquisa específica foi direcionando a gente muito mais a olhar para o nosso território, a ver as necessidades do nosso território, a querer fomentar oficinas. Eu acho que o trabalho que a galera do Fama faz é imprescindível e cada vez mais também olhando os nossos pares, olhando os grupos da Baixada, eu acho que vai criando esse desejo de fomentar algo assim também em São João de Meriti. Mas isso ainda é muito embrionário, a gente já tem feito algumas oficinas, a gente tem um projeto de uma escola de teatro também, mas ainda são lugares que a gente está caminhando. É bacana ouvir essa definição de vocês, porque assim, vendo de fora, eu percebo nitidamente no trabalho de ambos os grupos, que são dois grupos que são têm um pé muito firme no seu tempo, nesse momento que a gente está vivendo, e na sua região também, sabe? São dois grupos que estão atentos ao mundo em que a gente está vivendo, né? Ao seu tempo mesmo, né? E a região, né? Onde no nosso território aqui da Baixada Fluminense, né? Acho que isso é muito nítido nos trabalhos, nos espetáculos, nos projetos, na participação efetiva de vocês como agentes culturais, né? Bom, eu queria saber agora, entrando dentro do tema do projeto mais especificamente, qual foi a motivação inicial para que os grupos de vocês começassem a participar dos festivais? Isso rolou logo de início? Isso veio com o tempo? Veio a partir do terceiro espetáculo? A participação dos festivais não foi? Como é que surgiu isso? O que motivou o interesse tanto do Fama como da Cerne de participar de festivais de teatro? Eu acredito, Kovacs, que no nosso caso foi a necessidade de encontrar espaço, né? A gente vive num mercado assim muito competitivo, né? Então você tem as grandes produções e essas grandes produções elas acabam arrebatando as melhores condições de trabalho. Então eu vejo que os festivais eles acabam sendo uma válvula de escape onde nós, periféricos, temos condição de mostrar o nosso trabalho, né? Então, você estrear um espetáculo num festival, você ter a oportunidade de mostrar a sua pesquisa de linguagem dentro de um festival, é o início para você entender essa questão desse corpo, né, periférico da Baixada, buscando se manifestar em outros territórios, entende? Então, o que nos impulsiona inicialmente é justamente essa necessidade, sabe? Na verdade, isso também não foi uma coisa muito pensada pela Cerne, né? Isso foi uma coisa que foi acontecendo. A gente já vinha de uma outra companhia que já fazia uma circulação de festivais, então para a gente era muito comum fazer essa circulação. E eu acho que eu concordo muito com isso que o Alexandre fala, quando eu paro para pensar lá 9 anos atrás, quando a gente fundou a companhia, a gente estreou num festival em São Paulo e é muito isso, né? São João de Meriti é uma cidade que, tirando o teatro do Sesc, não tem nenhum teatro. A gente não tem nenhum teatro municipal, não tem nenhum teatro público. E 9 anos atrás, a gente ainda não pensava nessas possibilidades alternativas de fazer teatro. A gente pensava teatro muito para caixa cênica. Então, de certa forma, também, os festivais eram uma maneira de acolher, de conseguir circular. E a gente também era um grupo que ninguém conhecia, era um grupo que partia do nada. Então, os festivais acabavam sendo uma maneira também de fazer com que o nosso trabalho fosse se tornando conhecido por um número grande de pessoas, para que a gente pudesse projetar outras coisas. A primeira temporada que a gente fez um espetáculo foi a partir de um convite surgido em um festival de teatro, de um grupo que a gente nem conhecia. A gente foi para um festival de teatro, conheceu esse grupo que administrava um teatro na época e foi convidado. Então, assim, os festivais sempre foram uma maneira que a gente encontrava de conseguir circular com o espetáculo, até para tornar o nosso trabalho conhecido, para fazer um currículo, para ter um clipping, para ter formas de consolidar o trabalho para conseguir almejar outras coisas depois. Eu percebo isso, né? Na trupe também a gente identifica isso, né? Que a participação em festivais, assim como para vocês, ela também ajudou a fortalecer a trajetória de um grupo que estava recém-criado, né? E a partir de um festival, aquilo criou estofo para uma inscrição para um próximo e tal, até chegar ao ponto dos editais. A gente foi reparar assim, nossa, como a gente tem um currículo que é muito
fundamentado nessa nossa trajetória de festivais. Bom, agora eu queria saber de vocês o seguinte, assim, como é que vocês, enquanto grupo, se organizavam para participar dos festivais, né? Contavam com algum tipo de apoio? A gente sabe que tem uma demanda, né? Tem uns custos operacionais para participar de um festival, não é só ir, né? E quais eram as maiores dificuldades? Então, a gente pergunta quais são os desafios e dificuldades, a gente vai passar sempre pelo mesmo lugar, na minha opinião, que é dinheiro. Não tínhamos estratégia. Hoje, quando eu paro para pensar, sem que a gente quisesse, foi estratégico o nosso espetáculo de estreia, que foi o Ainda Aqui. A nossa cenografia é um pneu e 60 metros de corrente. Então, grande parte desses festivais que a gente fez no início da trajetória da companhia, a gente fez dezenas de cidades do interior de Minas, do interior de São Paulo, que a lógica era: coloca o cenário na mala, são 2 atores, iluminador, diretor e produção, a gente entra no carro e vai. Então, assim, durante grande parte, a gente simplesmente entrava no carro e ia. A gente tinha uma convicção de que a gente não tinha que tirar dinheiro do bolso para fazer teatro, a gente não tinha que pagar para trabalhar, mas a gente também não tinha nenhuma forma de renda. Então, o que a gente fazia era investir, anotar tudo que estava sendo investido, e aí a partir de premiações em dinheiro, a partir de um festival ou outro que dava cachê, porque nesse início eram muitos festivais que a gente participava que não davam nada, não davam nenhuma ajuda de custo. Então ia anotando tudo para entender que à medida que a companhia fosse conseguindo fazer dinheiro, esses investimentos iam voltando pra gente. Mas tecnicamente foi isso, foi tipo sem apoio nenhum, tirando dinheiro do bolso, investindo, acreditando que um dia o trabalho da companhia ia fazer com que esse valor retornasse. É legal, né, ouvir isso, assim, porque no nosso caso, a gente, para se inserir, né, no circuito de festivais, a gente já pensou num formato de trabalho que minimizasse as dificuldades, porque apoio é uma coisa que é muito difícil conseguir. A gente pensou, primeiramente, que esquete, né, existe uma grande demanda, né, assim, de esquetes no mercado de festivais. Esse formato de esquetes também ajudaria a, né, minimizar os custos, né? E aí a gente embarcou nessa viagem, entendeu? De buscar ultrapassar essas barreiras, das dificuldades, né, com essas estratégias. Quando nós fomos com o espetáculo Construção para o Festival de Curitiba participar na Mostra Fringe, né, que eu acho que a Cerne também foi, né, a companhia lá de Duque de Caxias, do Cesário, também foi. E assim, maior dificuldade todos os grupos, né? Todos os grupos com maior dificuldade para conseguir justamente o mais importante, que era o transporte, para estar presente ali e participar daquele momento, né, tão rico no cenário artístico, né? Tem uma coisa que é importante, né, para nós da trupe, por exemplo, é que assim, não é algo individual. Assim, quando um grupo vai para um festival, mesmo sem apoio de órgãos governamentais, né, em qualquer esfera, estadual, municipal, mesmo que ele vai desprovido de apoio, ele está representando o seu território, né? E a gente foi percebendo como isso é importante. Então, assim, eu não estou em Guaçuí ou Guaranésia só por mim, eu estou por todos os meus pares artistas. Então, e a gente sentiu muito isso, inclusive em relação à Cerne. A gente cansou de ir em festival e chegar logo e a galera falou assim: pô, que bacana, como se faz teatro bacana na Baixada. Porque ano passado teve o grupo, a Cerne, eles ganharam o festival. Assim, a gente passou de vários festivais que a gente levou prêmio e que no ano anterior a Cerne tinha passado por lá e tinha levado prêmio. Então eu percebi que isso abria, assim, até eu fico pensando assim, a gente chegou a ouvir isso de alguns produtores de festivais, assim, que os curadores, chegou um momento que eles já, quando recebiam algum projeto que era da Baixada, o olhar já era um olhar diferenciado. Pô, vem coisa boa, vamos dar uma olhada no material, entendeu? Então isso era muito legal. Então, assim, é importante dizer isso, porque, assim, de alguma forma é isso. Quando a Cerne esteve em Salto, ela não esteve só por ela abriu a porta para que no ano seguinte a gente pudesse estar lá. Então é muito importante isso, assim,
que a participação em festivais dos grupos, né, que tem essa trajetória, eles não estão indo só por eles, né? Nós estamos indo também pelos nossos pares. A gente está abrindo portas, né, e mostrando possibilidades de linguagens diferentes, apesar de sermos da mesma região. E aí, aproveitando esse gancho aqui, eu queria saber de vocês o seguinte, na opinião de vocês, qual é o maior retorno artístico nesse intercâmbio com os festivais? Eu acho que um dos principais retornos que a gente tem, e pode ser muito falar no lugar comum, né, chovendo molhado, mas é a troca, porque eu acho que principalmente quando a gente está começando um trabalho, e aí voltando para essas origens, quando a gente começou a circular mais festival, quanto mais a gente consegue estar num lugar rodeado de artistas, é claro que em qualquer lugar que a gente apresente sempre tem minimamente um retorno do público, mas eu acho que uma das coisas que os festivais proporcionam, que é um diferencial, que eu acho muito bacana, é ter tantos artistas num mesmo espaço durante um tempo específico. Tem festivais que a gente passa 3, 4 dias dormindo no alojamento do festival, dormindo com outros artistas no mesmo ambiente. Então, essa conversa ela é um fluxo que ele não tem tempo para acabar, né? Então, acho que principalmente quando a gente está começando um trabalho, ouvir como o nosso trabalho chega nas outras pessoas é muito bacana. E muitas vezes surgem questões que nem a gente pensou sobre o nosso próprio trabalho. E também vários festivais têm feedback com jurados, que aí também é um outro olhar para além do espectador, né? Um olhar mais crítico, um olhar mais técnico. Eu acho que em vários festivais que a gente participou, a gente começou a pensar coisas, camadas dos nossos espetáculos que a gente não sabia a partir do olhar do outro. Também a questão da circulação, né? A Cerny já passou, se não me engano, por 9 estados diferentes, a partir da participação em festivais. Eu acho que também a gente vai conhecendo outros modos de fazer, seja de produção, seja de estética, porque acho que principalmente que a gente que é do Rio de Janeiro, independente de ser da Baixada ou não, eu acho que existe uma lógica muito, muito nociva desse eixo Rio-São Paulo, que a gente meio que ignora que existe um Brasil inteiro, né? Aquela brincadeira de tipo, teatro brasileiro é o teatro que se faz no Rio-São Paulo, nos outros estados é teatro regional. Eu acho isso muito arrogante. E os festivais colocam a gente em contato com tantas outras possibilidades que eu acho que isso vai ampliando um leque de uma maneira incrível. Trilhões de trabalhos de vários lugares que entram nessa coisa do que é regional e do que não é regional, com infinitas possibilidades de linguagem, que aquilo às vezes também vai arejar a sua mente enquanto, né, criação. Você vai ver, poxa, é possível fazer teatro dessa maneira, né? No Sul se faz assim, em Minas se faz de outro jeito. Agora, o interessante, né, dentro desse contexto que o Fazola falou, né, as inúmeras possibilidades de você avaliar como que você se comunica, né, através do seu trabalho. Porque a partir do feedback que os festivais te proporcionam, né, não apenas dos jurados, mas dos outros grupos, né, e eu acho isso assim muito valioso dentro de um festival. Porque o que a gente pensa enquanto vai participar de algum festival não é a premiação exatamente. A gente pensa nesse lugar do feedback. É óbvio que seria ignorância dizer que não seria hipocrisia, na verdade, dizer que você não quer o prêmio e que você não está pensando naquilo. Pensar no fundo você pensa. Agora, você procura estabelecer uma relação de que, isso aqui não é o mais importante. O mais importante aqui é essa troca. E dentro desse contexto é pensar também que a avaliação do jurado não te define, né? E aquilo que vai acontecer num festival não te define, porque muitas das vezes existe aquele lugar da contradição, né? E daquilo que você recebe de feedback de um jurado não é exatamente aquilo que os seus colegas de festival que participaram, né, daquele momento e você obteve essa oportunidade de troca estão vendo. E são esses lugares dialéticos de contradição que eu acho muito bacana dentro de um festival, porque te possibilita muita reflexão, né, sobre como que você se comunica, porque às vezes tem aquele lugar também, conforme nós já falamos, só que aquilo que você quer não chega porque chega de outro jeito. Então, peraí, tem algum ruído na sua comunicação, né? Porque teatro é comunicação.
Enfim, são inúmeras possibilidades que um festival te traz e por isso assim, eu sou muito fã de festival, né? Se pudesse, nós estaríamos em todos os festivais, nós não temos braço para isso, né? Não temos perna para isso, não temos corpo para isso, mas o festival ele te fortalece e te amadurece muito. E é muito legal também ver que a gente não pode ficar restrito aos apontamentos do corpo de jurados. A maioria dos festivais, quando acaba a apresentação, tem um debate. E às vezes é interessante perceber que aquilo que o jurado ou a equipe de jurados aponta como uma falha ou como algo que tem que ser resolvido no espetáculo, às vezes aquilo chega na plateia como solução. Cansei de ver pessoas falando assim, o espetáculo de vocês é legal, tal, mas a linguagem dramatúrgica está muito fragmentada. E aí, às vezes, alguém que é artista, que é de algum grupo, fala assim, isso foi o que mais me interessou no espetáculo, essa linguagem fragmentada. Pois é. Para mim, essa é uma das maiores qualidades. Então, troca o tempo todo, né? Apesar do corpo de jurados, ele está ali como avaliadores oficiais do festival, mas a troca é com todos, e às vezes até mesmo com o público local, que não é artista, que é algum morador da cidade. O espetáculo vai chegar nele de alguma forma também, que se não for de forma estética, vai chegar de forma afetiva, vai tocar ele de alguma forma. Não, eu acho legal que, é claro que a gente vai falando também do lugar de onde a gente está, né? Então a gente está aqui muito com cabeça de produtor, de diretor, de dramaturgo, como a obra chega e tal. Mas acho que é um lugar interessante pra gente pensar o lugar do ator, né? Porque eu me divido nas funções de ator e produtor, e, mano, os festivais, eles dão pra gente uma casca, porque principalmente quando a gente faz um circuito muito grande de trocar de festival, que um dia você tá num palco de 20 metros, num dia você tá num palco de 4 metros, e você não tem tempo de montar a sua iluminação completa, então a partir do festival você tem 2 horas para montar luz, você vai entender o que é essencial para aquele espetáculo acontecer, o ator não tem tempo de ensaiar com a luz, às vezes é uma luz padrão que já tá pronta, o ator vai ser jogado naquela luz e ele tem que, em cena, entender que tem um foco ali, é pra lá que eu vou. Então isso vai dando uma noção de palco que é incrível. A gente estava, o Turmalina, por exemplo, a gente só fez temporadas e apresentações únicas do espetáculo e tal até agora. E aí a gente foi chamado para um festival que era num teatro que é muito pequeno. Só que a gente adorou a proposta do festival, a gente não queria deixar de participar, mas o nosso cenário não cabia. E pra gente o cenário do espetáculo foi sempre uma das principais coisas do espetáculo. E aí, para não abrir mão de participar do festival, a gente teve que abrir mão do cenário. E a gente nunca tinha imaginado aquele espetáculo sem cenário. E aí a gente criou uma nova versão que depois, quando a gente passou, a gente falou, cara, a gente tem uma versão nova do espetáculo agora que a gente pode inscrever em outros festivais, em outros lugares que não comportam esse cenário. Agora a gente tem 2 espetáculos. E isso nunca aconteceria se não fosse um festival. Acaba também que, assim, você está colocando uma outra perspectiva, né? Essa coisa do ator. E acaba também que o ator, estou pensando aqui agora, né? Eu sou diretor, não sou ator, que quando chega nos festivais, os atores ficam com uma sobrecarga muito grande, porque assim, olha, cabe a vocês o espetáculo, porque o cenário não deu para montar completo, a luz não deu para montar completa, mas a história vai ser contada por vocês. Então, contem essa história direito. E assim, a responsabilidade maior está com os atores. A eles cabem contar aquela história. Até porque se o cenário for bacana, a luz for bacana, e eles não estiverem bacana, o espetáculo não vai se comunicar. Pelo menos no festival não, porque ele está passando por um juízo de valor ali. E me diz uma coisa, assim, qual o festival que mais marcou o grupo, né? Tanto a Cerne como Fama, e por quê? Uma pergunta, Kovacs, simples e difícil ao mesmo tempo de responder, né? Agora, pensando de um modo genérico, eu acredito que o festival universitário, que é o Festu, né? Que nós em 2019 ganhamos com o Pantito Gonçalves, e em 2010 ganhamos com a Jornada do Herói, né? Que agora se transformou na Jornada de um Herói. Então, por que marca? É o festival que propicia a condição da gente pegar essa cena curta e transformar em espetáculo, né? E com isso você alcançar novos territórios. Entendi. Eu acho que tem uma série de festivais que marcam a gente por alguma razão, né? Seja por reconhecer um aspecto específico do trabalho que chama atenção, por abrir discussões, mas tendo que citar um só, eu acho que eu citaria o Festival da FITAERJ,
não sei se 2014, 2015, eu acho que 14. Primeiro porque foi uma troca muito rica com todos os grupos que estavam lá. Assim, foi um momento muito importante para a gente de olhar para o nosso trabalho de uma outra forma. E depois porque abriu muitas portas. Foi um festival que a partir dele a gente foi chamado para outros festivais. A primeira vez que a gente participou do Encontrarte, que é um festival muito importante para a Baixada Fluminense, foi porque tinha como premiação no Festival da FETAERJ, o grupo que ganhasse lá receberia uma vaga para participar do Encontrarte. Então, assim, foram muitas portas que se abriram e a partir de lá a gente participou de outras edições do Encontrarte, a gente fez outras temporadas no Rio, participou de outros projetos dos ciclomáticos. Então, assim, foi um festival que abriu muitas portas de uma vez só pra gente. E a partir de que momento vocês dos grupos se sentiram estimulados a produzir os próprios festivais, né? O que vocês levaram de experiência da participação em festivais para a realização e produção para um evento desse porte? Aí não tínhamos, naquela ocasião, ainda a sala de espetáculos da Miradade. Falou, vamos criar um festival interno aqui de esquetes. E aí, nessa parada, aconteceu que esse festival acabou tomando vida, né? Depois deixou de ser um festival restrito aos alunos. E aquilo acabou estimulando a gente a querer participar de outros festivais, né? Fora do nosso eixo aqui. A questão de uma pesquisa mais específica, entende? De aprofundar uma linguagem, e tudo isso vem a partir dessa provocação de festival. Só que nesse fluxo contrário, né? A gente não participa do festival para criar um festival nosso. A gente cria um festival interno nosso, esse festival ganha vida, vai para fora da escola e passa a ser aberto a todos os grupos. A gente passa a ter contato com vários grupos que participavam e a gente estabelece uma rede e começa também a entrar em outros festivais. Eu e o Baião, a gente já tinha um outro trabalho com uma outra companhia. Essa companhia realizou o primeiro ano do Festival Cenáculo de Teatro, tanto que era Cenáculo Companhia Teatral. Então o nome do festival é o nome dessa antiga companhia. Mas era isso, né? Eu e o Baião realizávamos junto com outros artistas. E depois, quando a gente fundou a CERN, a gente continuou colaborando com esse festival. Assim, a gente entendia que o festival era uma coisa daqueles artistas e não daquela companhia especificamente. Mas com o tempo essa outra companhia se dissolveu, essa companhia deixou de existir e a gente não queria abrir mão do festival porque a gente foi entendendo como ele era relevante para a cidade, como ele era importante. Então a gente foi seguindo, assim. Mas quando surgiu o festival foi um pouco disso, de participar de outros festivais, pegando esse formato dos outros festivais, de fazer 10 espetáculos no único final de semana. A gente participava de vários festivais assim e a gente quis trazer essa experiência pra gente. E aí agora, né, a partir do momento que a CERN começa a circular muitos outros festivais, a cada ano a gente vai modificando alguma coisa de acordo com o que a gente vê. E a última grande diferença que a gente teve foi no último festival, que foi um festival feito por um edital e tal, a gente abriu mão do júri técnico e trocou o júri técnico por um júri estudantil. E aí a gente deu uma oficina de preparação para esses estudantes e tal. Então, assim, a forma como os espetáculos seriam premiados, seriam avaliados, era uma outra dinâmica. Então, isso também foi a partir de um festival que a gente foi, que teve júri estudantil. A gente achou essa proposta incrível e é algo que a gente quer manter daqui para frente, mas talvez fazendo coexistir um júri técnico e um júri estudantil. De que forma o Festival Cenáculo da CERN e o Festival de Esquetes do Fama dialoga com os artistas e a comunidade do nosso território, ou seja, com a galera aqui da região da Baixada Fluminense? Olha, o festival, nós começamos com o Circuito Mix de Esquetes em 2003. Aí nós fizemos 7 edições, né, desse Circuito Mix. E o maior número sempre de participantes eram de grupos da Baixada. A última edição de festival que nós fizemos, que foi através da Lei Aldir Blanc, né, recente, aí nós já restringimos naquele momento a participação só de grupos da Baixada, porque o momento que nós vivíamos, nós em equipe chegamos à conclusão de que era muito importante a gente restringir a participantes de grupos da Baixada, sim. Agora, o interessante nisso tudo, que eu acho que a gente, nessas edições de festivais, sempre procurou
provocar essa troca e esse olhar de possibilidades para os grupos da Baixada, né? Possibilidades de ampliar, né, o estudo de linguagens, possibilidade de ampliar uma pesquisa teatral, possibilidade de se relacionar não só com grupos da Baixada, mas com grupos de fora da Baixada também. Eu acho que tem uma coisa que tem acontecido na sociedade nos últimos tempos como um todo, que eu acho que eu posso pegar de empréstimo para falar disso, porque eu acho que a partir de uma ampliação de pensamento sobre os grupos em que a gente se insere. Por exemplo, durante muito tempo eu não sabia o que era ser artista da Baixada Fluminense. Pessoas negras que a gente vê que durante muito tempo não entendiam a importância de ter o seu próprio cabelo black. Pessoas indígenas que não sabiam da própria ancestralidade que foram buscar isso. Eu acho que existe uma curva na sociedade nos últimos tempos sobre essas buscas. E eu acho que a Cerne não começou com um pensamento tão claro sobre o que era ser da Baixada Fluminense, sobre nós somos de São João de Meriti. E eu acho que isso, a partir dessas questões que a sociedade foi tendo ao longo do tempo, a gente foi entendendo isso. E é muito mais sobre ser colocado num lugar e entender de onde você é. Sabe, tipo, eu não entendia a importância de ser um homem gay e de falar abertamente que eu sou um homem gay. Mesmo depois de sair do armário, de me assumir como homem gay, esse lugar da militância, de assinar esse lugar, eu fui entendendo, eu fui descobrindo, eu acho que isso vem em vários setores. E eu acho que a Cerne também foi se entendendo enquanto grupo da Baixada Fluminense. Foi entendendo o próprio território, e isso vai ficar explícito na nossa produção, que começa a pegar uma história que é da Baixada Fluminense e jogar no palco e tal. E eu acho que isso também acontece de alguma forma no festival. Eu lembro que inicialmente no festival, pra gente era muito importante, até como consolidação do festival, quando a gente recebia inscrições de outros estados. Pra gente aquela coisa, pô, é incrível pro festival, a galera vê que tá vindo um grupo de São Paulo, um grupo de Minas, um grupo da Bahia e tal. Com o tempo, a gente foi percebendo que como um festival que acontece na Baixada Fluminense, é muito relevante ter cada vez mais uma participação massiva dos grupos da Baixada Fluminense. É claro que na nossa seleção a gente não entra tipo assim, tem que ter tantos grupos da Baixada, não é isso. Mas a gente começa a olhar para a produção da Baixada de uma maneira diferente. E eu percebo também, quando a gente para ver o teatro da Baixada ao longo da última década, como o próprio trabalho foi evoluindo. Não numa questão qualitativa, eu acho que essa ideia de evolução às vezes ela é muito falha, de pensar que isso é melhor do que aquilo, mas eu acho que os grupos da Baixada foram tendo uma tomada de consciência do circuito de festivais, do circuito teatral como um todo, que se a gente olhar 20 anos atrás, quando eu começava a entender, quando eu começava a fazer teatro na Baixada, era um circuito completamente diferente do que a gente tem hoje. Era completamente diferente. E eu acho que os festivais fomentaram isso, e eu acho que quem produz festival começou a entender o quanto isso era relevante. E aí, a partir disso, a gente foi fazendo algumas ações, seja de trazer grupos, de ter um olhar especial para esses grupos na hora de fazer a nossa curadoria, ou outras ações. Eu falei essa questão do júri estudantil. O júri estudantil, na verdade, foi uma coisa que a gente só fez nesse último festival, ainda não teve oportunidade, não teve uma outra edição para a gente consolidar isso, mas, na verdade, a gente pegou um grupo jovem de São João de Meriti, um grupo que está nascendo agora, de uma escola de circo que tem em São João de Meriti. A galera tem de 16 a 22, 23 anos. A gente deu uma oficina para eles entenderem quais eram as categorias que seriam avaliadas no nosso festival. Então, eles tiveram uma preparação. A gente deu uma ajuda de custo para eles participarem do evento. E no final a gente colocou eles para assistirem os 8 espetáculos e eles avaliarem. E a gente tem um feedback ótimo, sabe? De grupos que falaram, a gente nunca viu tantos espetáculos tão diferentes num único final de semana e a gente nunca teve a chance de discutir tanto sobre esses espetáculos, de pensar tanto, de discordar, de defender a sua própria visão, porque tinha uma premiação. Então eu acho que essa visão, esse amadurecimento foi vindo com o tempo, de se entender enquanto grupo da Baixada Fluminense e de alguma forma ver o festival como uma maneira de fomentar a cultura local também. Para além dessa questão dos grupos da Baixada, de contemplar os artistas da Baixada, há um diálogo também em relação à produção do festival muito grande com a comunidade no entorno. Eu achei muito engraçado no Festival do Cenáculo, plateia lotada em todos os espetáculos, rolando o dia todo, uma loucura geral, em todos os sentidos, produção maravilhosa, porque os espetáculos eram um atrás do outro, e às vezes com cenários grandes. E o mais legal é que a plateia ela era composta quase que 100%
de público voluntário, ou seja, de público que não tinha nenhuma ligação direta com nenhum daqueles espetáculos. Normalmente em festivais nacionais, pelo menos metade da plateia é formada pelos grupos participantes e uma parte pelo entorno da comunidade. E no caso, né, do Cenáculo, quando eu vi, falei, cara, essas pessoas aqui é público, né, que foi gerado via festival. O festival também é gratuito, né, geralmente os festivais são gratuitos, então acho que isso ajuda a criar esse diálogo também com a comunidade do território. Somos artistas locais, estamos produzindo. Bom, agora eu queria saber o seguinte, durante a pandemia, os festivais tiveram que se reinventar e se adaptar a um novo formato, né? Estávamos todos isolados e tal. E como é que foi para vocês participarem e produzirem festivais de teatro numa linguagem virtual? Aquele momento em que você para e pensa, como é que eu me adapto a isso? Ou então eu fico de braços cruzados esperando, né? E aí, por decidir não ficar de braços cruzados, a gente vai buscando encontrar essa possibilidade de se adaptar, né, naquilo que eu posso chamar particularmente, porque para mim foi isso, né, uma coisa muito pessoal que eu chamo de imbricamento de linguagens. É quando você tem o dispositivo diante de você que te traz uma linguagem audiovisual e você tem o teu conceito de linguagem e a tua vivência na linguagem teatral. Como que essas linguagens se imbricam e como que essas linguagens podem também dialogar. Partindo desse questionamento, né, a gente começou a encontrar possibilidades de experimentação, né? A gente encontrou essas possibilidades dentro da própria escola com os alunos, porque a gente não podia fazer apresentação na sala de espetáculos, então fizemos algumas experimentações também de cenas de alunos online e partimos em seguida para festivais, né? Os festivais virtuais foram uma descoberta para a Cern, também acho que para todo mundo que faz teatro, né? O primeiro que a gente fez foi muito mais para manter a companhia em movimento. A gente não tem uma escola como você que tinha essa necessidade de trazer os alunos, mas a gente estava sentindo essa necessidade de fazer alguma coisa porque foi naquele período pesado de lockdown que estava todo mundo surtando um pouco, trancado dentro de casa. Então a gente queria movimentar a companhia, queria movimentar o circuito de alguma forma, mas foi uma experiência muito complexa e eu diria muito amadora também, de não entender muito bem o que a gente estava fazendo, porque não era uma linguagem que a gente assimilava, não era uma linguagem que a gente dominava. Mas depois a gente foi fazer o Festival Cenáculo, que foi um grande desafio, porque era para ser presencial. Foi na onda dos editais da CESEC, né? Então foi o Fomenta Festival, e eu lembro que esse grupo de editais, o nome era Retomada Cultural. Então assim, a gente fez todo um projeto para um festival presencial, como a gente sempre fez. E aí foi quando a gente teve o pico de Covid. Que tava todo mundo esperando que naquele período a gente já ia estar diminuindo os casos. Teve um novo pico, acho que foi quando surgiu a Omicron, não lembro bem. E aí, 15, 20 dias antes da data do festival, com tudo já andando para ele acontecer presencialmente, a gente teve que mudar para online. Foi muito complexo porque a gente não pensou no festival online, a gente teve que migrar ele no meio do caminho. A gente acabou fazendo um modelo meio híbrido, com os grupos se apresentando presencialmente, sendo filmados para exibição posterior, com o nosso júri estudantil podendo assistir presencialmente. Então, assim, foi interessante, mas foi complexo, porque eu acho que por mais que a gente tenha aprendido muito nesse período da pandemia, eu acho que a nossa cabeça ainda funciona com teatro presencial, a gente não conseguiu dominar completamente essa linguagem para migrar. Mas eu acho que em algum grau, não sei qual, é uma linguagem que veio para ficar. Eu acho que assim, eu já vi alguns espaços que a gente foi tentar temporada, coisa assim, que eles já colocam que você faz temporada no espaço sabendo que o seu espetáculo vai ficar para exibição online depois. Pelo menos 1, 2 semanas, isso está em contrato. Ou alguns possíveis patrocinadores do nosso festival falaram, a gente quer patrocinar o evento esse ano, mas a gente agora está focando no online. Então tem que ter algum braço do evento, mesmo que não seja as peças que estão acontecendo lá, tem que ter alguma coisa que vai para o online também. E para fechar esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber como vocês projetam o futuro dos festivais de teatro no Brasil. Vocês acham que os festivais virtuais vão permanecer?
Ou essa interação com o audiovisual vai ser extinta e o que vai ficar mesmo é o tradicional formato presencial? Eu acho que sobre essa questão de como vai ser daqui para frente, eu acho que é interessante a gente pensar em algumas coisas. Não tenho fonte, então eu vou jogar um dado e ele pode ser em algum grau equivocado. Mas lá no começo da pandemia, uma pesquisa que falava da nossa relação com a internet dizia que a pandemia forçou a gente a acelerar em 6 anos essa relação. Se a gente fosse pelas vias normais sem pandemia, a gente chegaria nesse grau de interação, de reuniões por Zoom, de eventos virtuais e tal, 6 anos depois. Com a pandemia, a gente foi obrigado a dar um salto no tempo. E por isso que a gente não estava preparado para que isso acontecesse. Então, eu acho que de alguma forma o lugar onde a gente chegou seria um caminho natural. Eu acredito que aí vai depender muito também de como os grupos se relacionam com essa linguagem. A CERN é um grupo que não acompanhou tão bem esses movimentos tecnológicos, a gente fez com muita dificuldade, então eu acredito que nos próximos festivais a gente volte ao nosso formato tradicional. Tem grupos que dominaram isso completamente, que vão querer que isso faça parte das suas vivências. Então eu acho que agora as duas formas de fazer teatro vão coexistir. Eu acho que as grandes empresas entendem que tem um alcance de público que elas não tinham antes, que é a possibilidade de você fazer um festival no Rio de Janeiro e ele ser assistido pelo mundo inteiro, não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. Então eu acho que as empresas podem querer investir nisso. Então eu acho que daqui para frente é um novo universo que se abriu. Eu penso assim como o Fazola, isso é um processo continuado, né? Porque é algo que a gente inicialmente estranha, que a gente não consegue denominar, né? Porque eu lembro que logo no começo da pandemia havia experimentações online e havia uma corrente que dizia isso não é teatro, porque teatro só se for ao vivo. Aí acabou que começamos a ter apresentações online ao vivo, né? Tanto Instagram, Zoom, por exemplo, né? Uma sala fechada em que quando eu fui assistir eu fui assistir uma peça no Zoom, eu tive uma sensação assim muito próxima de estar dentro de uma sala de teatro, né? Chegava, era recebido, um oi, tocava o terceiro sinal e no final abria para debate, conversa. Então, essas coisas, elas foram sendo, né, esses pensamentos, né, sobre é teatro, não é teatro, o que é isso, essa mistura de audiovisual com essa linguagem teatral, o que é, porque a gente tem esse costume, essa mania de tudo querer rotular, tudo a gente quer dar nome e não tem que dar nome, a gente não sabe exatamente o que é, o que a gente sabe é que é um processo continuado, que não sei no que vai dar, mas eu também acredito que não vai parar, porque deu certo. Eu acho que dentro disso que você está falando, uma das coisas que mais me incomodava nesse início da pandemia eram as pessoas, críticos, curadores, atores, diretores que bradavam, mas isso não é teatro. Eu acho isso de uma arrogância. Tipo assim, você determinar se aquilo é teatro ou não. Eu me pergunto, quem é você para dizer o que é teatro? Nesse momento que a gente está vivendo, que a gente tem tantas experimentações tecnológicas, inclusive, sabe? Independente do ser a câmera ou não, a gente tem gente contracenando com robô, a gente tem gente contracenando com a inteligência artificial e tal. E aí o cara vem falar que isso é teatro ou não. E aí, de certa forma, eu acho que a maneira como os festivais, para tentar pegar o gancho do assunto principal da gente, a maneira como os festivais começaram a absorver essas coisas, eu acho que tudo vai criando um grande circuito de legitimidade. Falar que é audiovisual começa a ser um desrespeito com quem produz audiovisual. Porque eu fico pensando, eu não tenho nenhum tipo de entendimento do audiovisual, eu penso, toda a minha formação, toda a minha trajetória é em teatro. Eu penso aquilo como teatro, eu digo que é teatro, vem uma outra pessoa que quer dar um outro nome para aquilo, quer dizer que quer negar o que eu estou fazendo, sabe? Eu acho isso muito complexo, esse lugar de negar o trabalho do outro. Isso possibilitou também a gente, enquanto grupo, eu digo na hora de filmar um trabalho, né, porque o festival virtual não era só você mandar um vídeo de um espetáculo para passar. A proposta já era desde sempre nos festivais que esse vídeo não estivesse de uma maneira tradicional, como querendo ser uma reprodução de uma apresentação presencial. Então, no caso da Turp, isso foi uma grande descoberta, né? A gente teve
2 infantis que foram filmados nesse formato, e foi tudo muito diferente porque teve edição e tal, e nós ficamos muito satisfeitos com a qualidade do vídeo e como o espetáculo ficou com uma linguagem muito híbrida mesmo, né? Essa mistura do teatro com audiovisual. E a gente teve uma segunda experiência, essa então foi mais radical, porque tínhamos sido convidados para participar da Mostra Regional do Sesc no ano de 2020, por causa da pandemia não aconteceu, seria presencial, como aconteceu com os outros grupos. Quando chegou em 2021, o Sesc manteve o convite, só que falou, olha, vai ser um formato virtual. E foi muito legal, também foi um outro trabalho que a gente saiu muito satisfeito com o resultado. Mas assim como vocês dois pontuaram, a gente também é uma linguagem que a gente está tateando, que a gente não tem domínio, né? Mas eu percebo também que isso acaba instigando a gente enquanto artista. Exatamente esse não ter domínio tira um pouco a gente da zona de conforto. Bom, gente, é isso. Foi bom estar aqui com vocês. A gente vai encerrando esse bate-papo. Quero agradecer a presença do Leandro Fazola, ator, produtor, programador visual, assessor de imprensa, 1001 utilidades. Uma pessoa também que tem um intercâmbio muito grande com a gente da trupe, né, desde sempre. Alexandre Gomes também, diretor, dramaturgo, ator. Também a gente tem um vínculo grande também com a trupe, não foi à toa que convidamos vocês dois. Então obrigado por estarem aqui, né, trocando esse bate-papo com a gente. E vocês que estão aí nos assistindo, se vocês chegaram até aqui, né, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, dá like, enfim. Siga as redes sociais dos 3 grupos que vão estar passando aqui, nos arrobas aqui, tá? E compartilhe o nosso trabalho. Valeu, gente!